Fala, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu gostaria só de terminar o assunto que eu estava falando no vídeo anterior sobre vinho, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e eu achei interessantíssimo uma parte aqui na Bíblia, né, que eu gostaria de passar isso para vocês. Por isso que é bom, né, estudar a palavra de Deus. A gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia, né? Por exemplo, aqui em Lucas 22, versículo 18, diz assim, está falando da ceia do Senhor. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei do fruto da videira, até que chegue o reino de Deus. Aí, mais para baixo, o 20, diz assim, depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, pelo sangue de Jesus. Aí eu gostaria aqui de vir em Êxodo 12:15. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulso do meio do povo de Israel. Aqui está falando da festa dos pães, a festa da Páscoa. Né? Aí, mais para baixo aqui, 19. Êxodo 12:19 diz assim, durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de vocês. Então quer dizer, não poderia ter fermento na época da Páscoa, né? Não poderia ter fermento. Olha que interessante. Aí, Êxodo 13:7 diz assim, nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Então não era para ter nem fermento na terra, né? Entre eles ali, dentro de casa, não poderia ter fermento nessa época. Né? Aí eu te pergunto, como que Jesus deu, né, o vinho fermentado na ceia do Senhor? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem, né, ah lá, Júlia, é vinho, né, foi vinho fermentado. Então assim, as pessoas, elas realmente, algumas pessoas, né, não estou generalizando, é que eu já ouvi algumas pessoas falando que esse vinho aqui da ceia do Senhor é o vinho fermentado. Então assim, é impossível ser o vinho fermentado, porque na época, né, nessa época aqui da Páscoa, não poderia ter nem fermento dentro de casa, nada fermentado. Aí, concluindo o que eu disse no vídeo anterior, de que Jesus realmente é impossível. Ele não transformou aquela água na festa de casamento em vinho alcoólico. Pelo menos para mim. É aquilo que eu sempre falo. Por isso que é bom a gente estudar sempre a Bíblia com profundidade. Não ler ela superficialmente, né? Só ler ela. Nós deveríamos estudar a Bíblia com mais intensidade, com mais profundidade. Porque eu creio que é através disso que o Espírito Santo vê que você realmente está interessado naquele assunto e ele começa a revelar coisas para você. Tipo, isso aqui eu não sabia. Né? Então assim, eu comecei a estudar mais, né, sobre isso e as luzinhas começaram a piscar. Sabe? Interessante, é muito bom estudar a palavra do Senhor, é muito bom estudar a Bíblia. Então é isso que eu falo, o Espírito Santo, Jesus, ele vê a sinceridade no nosso coração, se a gente realmente, se nós estamos interessados em aprender aquela coisa, né? Aprender sobre aquele assunto na Bíblia. Se ele vê que você realmente está interessado, ele começa a revelar as coisas para você. É muito legal isso. Aí, olha só,
comprovando, pelo menos para mim, é o que eu vejo nos estudos que eu estou fazendo, que o Espírito Santo está se revelando para mim. Então, comprovando que realmente Jesus não transformou aquela água em vinho alcoólico. Por quê? A gente vai aqui em 1 Coríntios 5, 7 diz assim: joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. O que quer dizer? O fermento na Bíblia é símbolo de pecado e corrupção. Então, se o sangue de Jesus, se o vinho é símbolo do sangue de Jesus, como que Jesus vai linkar o seu sangue com o pecado? Entende o que eu quero dizer? Não faz sentido. Olha que lindo que é o Evangelho, se você realmente estuda com a profundidade que a Bíblia merece, que nós estudamos ela. Então não faz sentido Jesus ter transformado aquela água em vinho alcoólico. É impossível. É impossível Jesus linkar o seu sangue, né, o vinho com o seu sangue, com o pecado. Sendo que o pecado, o fermento, a fermentação na Bíblia é símbolo de pecado e corrupção. Então é mais uma prova de que Jesus realmente, eu creio assim, gente, Jesus, sendo Deus maravilhoso, misericordioso, entende? Um Deus que se preocupa com o seu próximo, que se preocupa com os seus filhos, que se preocupa com a saúde dos seus filhos. Porque em 1 Coríntios também fala, eu acho que é 3 ou 5, não sei, 3 ou 6, lá fala que Deus destruirá quem está destruindo o corpo. Então é impossível Jesus ter dado vinho alcoólico para os seus filhos beberem, porque o álcool destrói o corpo. Entende o que eu quero dizer? Não faz sentido, não faz sentido. Se você pega o estudo passado que eu fiz, né, sobre vinho, e agora esse estudo aqui. Então assim, que nós possamos estudar a Bíblia com mais profundidade. Creio eu. Né? Se você tem dúvida em algum ponto da Bíblia, estude de novo, pesquise, sabe? Estude de novo, com oração, em oração, pede discernimento ao Espírito Santo, porque é lindo estudar a Bíblia. Sabe, eu falo assim, é claro que nós precisamos nos preocuparmos, né, com a vinda do Senhor, com o amor ao próximo, sim, claro, né, com o amor em Jesus, mas eu creio também que tudo o que está na palavra do Senhor é importante, entende? É importante a gente cuidar da saúde, é importante a gente saber o que está dentro desse livro, o que esse livro quer dizer para nós, o que ele está dizendo para nós. E não só o cuidar do próximo, e não só o amor ao próximo, não. Eu não creio dessa forma. Eu acho que a Bíblia é um montante, é o geral. Entende? Nós temos que nos preocupar com cada ponto da Bíblia, com cada, né, com cada coisinha, com cada detalhes que esse livro passa para a gente. Porque eu creio que esse livro é inspirado por Deus, sim, escrito por homens, mas inspirados por Deus. Então eu creio que esse livro aqui, ele tem um significado muito grande na nossa vida, e nós precisamos entender o que ele está querendo dizer para nós, porque nada mais que é Deus querendo revelar alguma coisa para a gente. Então não é só o amor ao próximo, não é só o amor a Deus, mas sim também cuidar da saúde, saber o que quer dizer vinho na Bíblia. Será que eu posso beber? Será que eu não posso beber vinho fermentado? Será que a Bíblia aprova isso? Será que a Bíblia aprova eu comer aquilo, eu assistir aquilo, eu ouvir aquilo? É um montante. E também cuidar das pessoas, que isso é muito importante. Entende? Assim, nos voltarmos mais para o céu, para as coisas do céu e não as coisas dessa terra. Então é lindo, para mim, é lindo estudar a Bíblia. Eu gosto muito. E descobrindo isso, acho que eu descobri
Essa semana, ou semana passada, não lembro, eu quis trazer isso para vocês, comprovando, pelo menos para mim, que realmente Jesus não transformou aquela água em vinho alcoólico. Para mim, é impossível. Não é só porque era festa, só porque é festa, nós temos que beber a bebida alcoólica. Não faz sentido. Ainda mais sendo Deus ali presente, não faz sentido. Então que Deus, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa cabeça, tirar as nossas vendas para algumas coisas que ainda ficam em dúvida nas nossas cabeças, né? Que o Espírito Santo possa se revelar cada vez mais, né? Que é aquilo que eu digo, nós precisamos cuidar da saúde, sim, porque existe o lóbulo frontal, a gente precisa limpar, deixar o nosso corpo limpo, para que o Espírito Santo possa se revelar cada vez mais para conosco. Então eu creio que a saúde é essencial para que nós possamos ter discernimento, para que nós possamos ouvir mais a voz de Cristo, mais a voz do Espírito Santo, de Deus Pai, para que nós possamos entender realmente o que está nesse santo livro, que é maravilhoso. Então que nós possamos de verdade nos voltar mais para Cristo, que nós possamos nos preocupar mais com o próximo, sim, mas que nós também possamos nos preocupar também com a nossa saúde, que é muito importante. Então que vocês fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.